Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, foi completamente destruído pelo Guilherme Boulos e pelo Pablo Marçal no debate do UOL. O melhor debate até agora, gostei muito do formato que o UOL adotou, porque finalmente os pontos mais fracos do Ricardo Nunes começaram a ser explorados e ele ficou completamente passado, ficou sem tempo no final, ficou sem saber o que falar e eu vou mostrar, claro, os vídeos pra vocês. Porque os dois pontos mais fracos do Ricardo Nunes são o problema com a máfia das creches e o BO que a esposa moveu contra ele, um BO verdadeiro por ataque físico. O Pablo Marçal ficou atacando direto o Ricardo Nunes sobre isso e o Guilherme Boulos também. E o Nunes não sabe como responder, porque o boletim de ocorrência, por mais que o Nunes queira negar ou não responder, como você vai ver também nesse vídeo, o boletim de ocorrência existiu. Isso aconteceu. Ele atacou fisicamente a esposa, segundo o boletim de ocorrência. E esse pode ser o fato a ser criado na última semana que pode tirar o Ricardo Nunes do segundo turno. Ele que já vem em queda nas pesquisas, pelo menos nas pesquisas mais estratificadas. Claro que eu vou mostrar tudo pra você. Talvez não dê tempo, porque o Marçal perdeu muito tempo fazendo aquelas macaquices dele e ele e o Boulos não atacaram esses pontos centrais do Ricardo Nunes. Mas eu quero que você coloque 3 pontos nos comentários. Primeiro, vai dar tempo para o Marçal virar para cima do Ricardo Nunes? O que você achou do Boulos? Ele está preparado para ser prefeito de São Paulo? Quem ganhou o debate do UOL? Like no vídeo, hype também esse vídeo, se inscreva no canal e se prepare porque domingo às 5 da tarde, live para fazer a cobertura da campanha municipal. Esse debate do UOL ele foi muito interessante porque foi diferente de todos os outros debates. Ele promoveu um dinamismo muito maior porque cada candidato tinha 20 minutos para responder. Então eles poderiam passar 20 minutos respondendo uma única pergunta. E aí o que acontecia? Havia pergunta de comentarista político, depois pergunta entre os candidatos e mais perguntas de comentaristas e depois embates entre os candidatos. Então, quando um candidato estava falando, o outro poderia levantar a mão para também participar daquele embate. E aquele que administrasse melhor o tempo, claro, teria uma vantagem e o Ricardo Nunes se descompensou completamente. Ele acabou muito cedo o debate, visivelmente nervoso. Por quê? Porque começaram a tocar nos pontos principais a respeito do Ricardo Nunes. Quais esses pontos? A corrupção envolvendo a máfia das creches, que o Ricardo Nunes está sendo investigado pela Polícia Federal, ele nega, mas existe a investigação, e principalmente, o ataque físico feito pelo Ricardo Nunes à esposa dele. Eu vou mostrar pra vocês como que o Pablo Marçal explorou esse tema e o Boulos também explorou. Então o Boulos e o Marçal destruíram o Ricardo Nunes. Ele perdeu completamente a compostura e eu vou mostrar também pra vocês ele sem saber o que falar. Esse é o Pablo Marçal, claro, você sabe, e ele fez essa pergunta e depois ele foi reiterando cada vez mais as perguntas sobre o boletim de ocorrência que foi feito pela esposa. Olhem só. Opa. Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das duas. Olha o nervosismo dele, ó. O Pablo Henrique. E sabe por que é Pablo Henrique? Porque é o que está lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Boca seca. Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não. Você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu o porquê que ela registrou. Ela estava embriagada, ela estava ludibriada, ela estava alienada. O que que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso, Ricardo. Por que que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa, então. Ela registrou. Você sempre foge do assunto. E ele falou várias vezes esse assunto. O próprio Guilherme Boulos também mencionou, falou, olha, Nunes, existe o boletim de ocorrência, você nega, mas existe, como você está vendo na tela. Essa é uma reportagem que já foi muito circulada na época da campanha de 2020. O Ricardo Nunes ele era vice do Bruno Covas. E esse assunto voltou também, era muito falado. Mas claro que como vice não tem muita importância numa chapa. Esse assunto não foi tão explorado como está sendo agora. E como tende a ser explorado
nos próximos dias, né? Porque a campanha vai terminar no domingo, a campanha do primeiro turno, e nós teremos o segundo turno em São Paulo. Então esse é um assunto que, de fato, a esposa do Ricardo Nunes registrou um boletim de ocorrência. Ele, no debate, falou que houve um desentendimento, mas ela registrou o boletim de ocorrência por ataque físico. Tem que tomar muito cuidado, claro, com as palavras que a gente usa, porque é um caso muito sensível. Mas existe, e ele não consegue responder a pergunta sobre o boletim de ocorrência. Eu vejo que o Ricardo Nunes, ele pode estar entrando numa queda nessa última semana. O problema é que é o seguinte, esse caso do boletim de ocorrência, ele pode ter surgido tarde demais. Pode ser que não tenha tempo para que esse caso tome a proporção que de fato ele pode atingir. O Ricardo Nunes, ele está com a mesma quantidade de votos no Datafolha de 3 semanas para cá. Só que se você pegar as camadas estratificadas, você vai ver que o Ricardo Nunes está caindo em todas. Ele cai em todas. Só ele aumenta ali com a população de 60 a mais. Mas ele tem apresentado queda. Então é muito possível que no próximo Datafolha da quinta-feira ele já caia. Ele caiu na Atlas Intel. Ele caiu hoje de manhã da Atlas Intel, caiu 2%. Na Atlas Intel, o Marçal está na segunda posição e o Nunes está em terceiro. Então pode ser que acabe acontecendo isso e o Nunes desidrate. O problema é que o Marçal, ele perdeu muito tempo, muito tempo, tentando fazer aquelas macaquices dele. Ele tem aquela estratégia da economia de atenção, e aí ele foi lá para El Salvador, depois ele tentou falar com o Donald Trump, insiste na história da carta que ele recebeu do Trump. Não, ele não recebeu carta do Trump, não foi nem da equipe do Trump, é um negócio paralelo ao Donald Trump, mas ele fala que foi o Donald Trump que enviou a carta. Então ele quer ficar criando essas ondas de atenção, só que não dá certo, ele perdeu 3 semanas muito negativas na campanha dele. E agora, talvez ele tenha conseguido encontrar um fato novo para sobrepor a história da cadeirada, que foi o ápice da história do Pablo Marçal. E como eu falei para vocês, ou outro candidato cria um fato negativo para superar a história da cadeirada, ou o Marçal não tem a mínima chance. Não sei se vai dar tempo da história da cadeirada, da história do boletim de ocorrência suplantar a história da cadeirada. Eu não sei. Talvez tenha aí voto envergonhado no Ricardo Nunes. Isso é possível. O que é o voto envergonhado? É aquele voto que as pessoas elas não têm coragem ou têm vergonha de declarar voto no candidato e falam que vão votar no outro. Isso não é registrado pelos institutos de pesquisa, não dá para mensurar isso. Então o que seria o voto envergonhado no Pablo Marçal? O entrevistado, ao invés de falar que vota no Marçal, ele declara voto no Ricardo Nunes, porque o Pablo Marçal é um candidato muito rejeitado. E isso poderia acabar beneficiando o Pablo Marçal na abertura das urnas no próximo domingo. Será que isso existe? Esse caso do boletim de ocorrência pode melhorar essa parte do voto envergonhado. As pessoas podem se sentir também, falar, não, já que o cara atacou a esposa fisicamente, vamos já declarar apoio ao Pablo Marçal logo de uma vez. Será que tem voto envergonhado? Coloque nos comentários. O Marçal, ele tem um grande problema, que é a rejeição com o público feminino. E ele fez vários acenos a Tabata Amaral, falou que ela é a mais inteligente de todos eles, também falou e a convidou para fazer parte do secretariado, ela não respondeu, só que ele cometeu um deslize, porque ele falou que mulheres inteligentes não votam em mulheres. Ele pode ter errado ali nas palavras, mas há brecha para essa interpretação e é claro que tudo isso vai ser muito utilizado contra o Pablo Marçal. Vou mostrar aqui o vídeo para vocês da fala misógina do Pablo Marçal. Que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia, ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Primeiro eu lamento a fala preconceituosa do Pablo Marçal, insinuando que quem vota em mulheres teria menos inteligência. Lamentável, triste ouvir isso de alguém que quer governar a maior cidade do Brasil. Aí o Boulos foi e jantou o Pablo Marçal, uma fala muito mal colocada do candidato ex-coach. O Boulos, ele está preparado para ser prefeito. Isso está ficando nítido nos debates. O problema do Boulos é que ele não tem um discurso que toca na alma da população, como o Lula
tem, e ele sabe, o Lula sabe como tocar na alma dos votantes, né? E o Boulos, ele precisa não derrapar tanto em algumas questões que já estão pacificadas. Por exemplo, a Tabata Amaral falou que o Boulos mudou de posição a respeito da Venezuela. Qual o problema dele falar assim, não, mudei, porque depois, diante de tudo que está colocado na Venezuela, é óbvio que lá existe uma ditadura do Nicolás Maduro. Ele pode falar isso. O Lula já deu declarações mais ou menos nesse sentido, e ele pode falar, olha, mudei, porque antes nós não víamos tantas irregularidades, ou não víamos irregularidades, agora eu tô vendo. E do jeito que tá, é uma ditadura. Então o Boulos, ele tem que ser mais firme nessas posições que podem parecer dúbias, mas ele está pronto, preparado para ser prefeito de São Paulo, e talvez o segundo turno contra o Pablo Marçal tenda a beneficiá-lo. Mas vamos ver.